gente abriu essa edição aqui do CNN 360 contando para vocês que o clima de montanha no PSDB está mais para montanha pós-desabamento, né? A questão no partido está muito mal equacionada. Amanhã há um embate com data e hora marcada entre a cúpula do partido e o pré-candidato escolhido em prévias, João Dória. O personagem que fala com a gente agora, um ex-presidente do partido, é deputado federal, já foi senador. Ele está no mandato agora, tem muita influência sobre o pensamento de uma ala bastante numerosa e importante do PSDB, e ele passou de desafeto a Dória, a alguém que vê nesse momento essa operação para tirar João Dória da disputa como algo ainda mais deletério do que a própria derrota para o partido. Eu estou falando dele que você já vê aqui, Aécio Neves. Deputado, muitíssimo obrigada pela presença, bom revê-lo aqui já na volta das férias, e aquela coisa, né, clima ameno, muito amor, muita unidade, muita tranquilidade nesse partido que o senhor escolheu militar desde jovem. Uma coisa de louco. O senhor me ouve bem? Ouço, sim, Daniela. Bem-vinda de férias. Muito bom falar com você. E antes de entrar nisso, me permita só uma observação. Olha, muito boa análise da Renata sobre a Petrobras. Esse é um tema que interessa a todos nós, ao Brasil. E eu vejo como muito positiva a discussão real do papel da Petrobras. Qual é o papel que efetivamente a Petrobras deve desempenhar. Então, eu acho que trazermos essa discussão já é algo extremamente saudável, e acho que a Renata fez uma síntese altamente qualificada do que nós estamos vivendo hoje. Fica aí os meus cumprimentos, e quem sabe no futuro vamos voltar a falar sobre esse assunto. Mas eu sei que você me convidou aqui, não foi para falar sobre Petrobras, para falar sobre PSDB. Isso, amanhã tem uma reunião, a gente estava falando aqui na abertura do jornal, tá com cara já de cama de gato armada. A minha impressão é de que João Dória tem poucas chances de sair vitorioso nesse embate com a cúpula do partido, e ainda que saia, me parece uma vitória de pirro, porque boa parte do PSDB não se empenharia numa candidatura dele. Eu quero saber que balanço o senhor faz desse embate que tem hora marcada para amanhã, e na quarta-feira, né? Qual é a possibilidade de ser João Dória o candidato dessa terceira via unificada? Daniela, é preciso que as coisas fiquem muito claras, né? Nós defendemos desde o início, você sabe disso, uma outra candidatura, a candidatura do governador Eduardo Leite. E o meu lamento maior é que nós perdemos a oportunidade de ter uma candidatura que hoje efetivamente poderia estar liderando uma terceira via, com um projeto novo para o país, liberal na economia, com responsabilidade social, que pregasse e praticasse o equilíbrio fiscal, com a experiência de uma gestão extremamente exitosa. E, infelizmente, nós perdemos essas prévias, e nós estamos assistindo agora, Daniela, não para uma outra candidatura. Seria até razoável. Olha, nós tínhamos uma, apresentaram uma outra do governador Dória e conseguiram dar vitória a ele, né, independente dos instrumentos utilizados, e eu já os condenei publicamente. Mas não, o que nós estamos assistindo agora é que nós perdemos para uma não candidatura, porque não somos nós que fomos derrotados, são aqueles que deram a vitória a João Dória, que querem tirar a sua candidatura hoje. Por quê? Porque a lógica sempre foi criar as condições para que o então vice-governador Rodrigo Garcia, que eu respeito, né, sempre tive com ele um ótimo convívio, a sua candidatura é importante para São Paulo, mas ela veio sendo construída até aqui ao preço de nós abdicarmos do nosso papel de condutores de uma alternativa à polarização de Bolsonaro e Lula. Então, o que nós estamos assistindo hoje? O Bolsonaro, o Dória é retirado do governo de São Paulo, mesmo tendo, né, manifestado por ficar, querendo ficar naquele momento fatal das desincompatibilizações. Ele sai do governo, e agora esses que o retiraram do governo querem retirá-lo da candidatura. Eu acho, Daniela, que Dória será um candidato que levará, se for até o final, o PSDB a uma grande derrota. Mas ele venceu as prévias, né, contra o nosso voto, contra todas as nossas manifestações. E eu considero muito mais legítimo que se aqueles que hoje querem retirar a sua candidatura, ao invés de fazê-lo por uma via transversa, uma pesquisa qualitativa para colocar o PSDB no colo de uma outra candidatura que sequer nós sabemos se será a candidatura que é da senadora Simone, a quem eu respeito profundamente, mas nós sequer sabemos se o MDB vai com essa candidatura até o final. O mais legítimo, o mais correto é que aqueles, repito,
que bancaram a candidatura de Dória, deram a ela instrumentos para que vencesse as prévias. E me refiro ao presidente Bruno Araújo, me refiro ao governador Rodrigo Garcia, seria muito mais correto que eles se sentassem de frente com o candidato, junto com outros governadores, outros parlamentares que também apoiam essa manobra ou essa alternativa de uma pesquisa, que eu acho absolutamente sem sentido. O correto seria que sentassem com o João Dória e dissessem: olha, a sua candidatura trará esses e esses prejuízos ao país, né? Ou as nossas candidaturas, aqui ao governo de São Paulo em especial, e essa questão fosse resolvida pelo PSDB. Portanto, o que eu tenho condenado de forma muito clara é, mais uma vez, uma via transversa. É a falta de coragem, de liderança do PSDB para solucionar um problema que foi criado por essas forças políticas. Hoje, quem quer retirar o Dória é exatamente quem deu ao Dória a vitória. E fica aí, para concluir, realmente a minha tristeza de ver que o PSDB, que tinha para com o país a obrigação de liderar um projeto alternativo, deixou de dar a esse projeto condições de ir adiante, não para apoiar um outro nome, mas para apoiar uma não candidatura que agora querem retirar. É interessante o raciocínio, o senhor diz. Hoje quem deu a vitória a Dória nas prévias é quem trabalha para tirá-lo do processo. Em última instância, o senhor se incomoda então com a ideia do partido virar ali um apêndice, né, dessa candidatura do MDB, que não tem unanimidade nem no próprio MDB. Lembrando aqui, o MDB no Nordeste ligadíssimo, umbilicalmente, Renan Calheiros à frente, Eunício Oliveira à frente, nomes importantes. A Luiz Inácio Lula da Silva, são todos partidários aí do ex-presidente Lula, e no Sul, os principais nomes do MDB têm uma ligação muito forte com o presidente Jair Bolsonaro, mesma coisa também no Centro-Oeste. A minha pergunta para o senhor é: qual é o caminho? Porque é melhor perder com... É isso que o senhor está dizendo? Assim, Dória vai nos levar a uma derrota, ok, mas ele foi o escolhido, é melhor perder com ele do que como apêndice do MDB? Eu defendo, Daniela, como sempre defendi, ao contrário de sempre ilações em outra direção que ocorreram, que o PSDB tivesse uma candidatura própria, mas que fosse uma candidatura viável, que pudesse amalgamar, juntar, trazer convergência com a sociedade, com outras forças políticas, seria a candidatura do Eduardo. Agora, busca-se tirar o Dória de uma forma, a meu ver, tão falsa, né, que beira quase que o ridículo. Imagina-se uma pesquisa que vai dizer se é o Dória ou se é a Simone. Basta perguntar, Daniela, para desmascarar isso, se o MDB, vamos lá, que a pesquisa diz que o Dória é o melhor candidato que nós poderíamos ter. Baixíssima rejeição, alta intenção de voto, enorme índice de desconhecimento. Vamos dizer que o Dória é apontado nessa pesquisa como o melhor candidato. O PMDB o apoiaria? Jamais. O presidente Baleia sequer teria condições de levar o nome do Dória ao seu partido, por essas razões que você trouxe aqui. Uma grande parte vai com o PT, uma outra parte vai com o Bolsonaro e, quem sabe, até salva as aparências e consegue aprovar o nome da Simone. Mas o nosso problema foi criado por nós e nós é que temos que resolvê-lo. Eu defendo que o PSDB tenha candidatura própria, possa discutir até alternativas a Dória, mas é ele que tem que ser convencido a sair pelos responsáveis pela sua candidatura. É hora de cada um assumir o seu papel. E eu vejo um silêncio ensurdecedor de alguns desses atores, que acham que pode enganar quem nessa altura? Essa pesquisa já tem um resultado apresentado, o resultado é de que o Dória é inviável. Mas eu já dizia isso há meses e meses atrás. O que mudou de lá para cá? Mudou que ele precisou sair do governo de São Paulo, não é? E agora precisa sair da candidatura presidencial. Só que o preço que está sendo pago não é só por São Paulo, o preço que está sendo pago pelo PSDB em todo o Brasil é muito grande. Eu não acho que essa reunião de amanhã resolva absolutamente nada, mas defendo que se aqueles que hoje se sentem prejudicados pela candidatura de Dória e que foram os seus principais alicerces, os seus principais apoiadores, que tenham a coragem de sentar-se com ele e mostrar os prejuízos que ela traz para esse momento e ele possa, ele próprio, retirar a sua candidatura. Senão, nós vamos ter uma campanha judicializada lá à frente com prejuízos muito grandes para todos nós e para o país, acredito eu. Eu quero chamar, então, aqui para conversar com a gente a Renata Agostini, que o senhor mencionou. Renata certamente tem questões, está acompanhando isso de muito perto. Renata, Aécio Neves, o entrevistado é seu. Deputado, boa tarde. Da perspectiva de João Dória, o senhor fala, olha, para que haja uma solução e que não seja uma candidatura dele, o senhor entende que ele tem de ser convencido.
nos bastidores ele tem dado todas as indicações de que quer ir até o fim. E hoje eu ouvi de um aliado de João Dória a seguinte explicação. Olha, ele entende que conquistou esse direito e que, numa campanha presidencial, ele pode ter um caminho para recuperar a sua imagem. A gente sabe que as pesquisas, né, o senhor mesmo lembrou delas agora, indicam um quadro ruim para João Dória, uma rejeição elevada. O senhor, como político tão experiente, entende que isso faz sentido? Ele pode, sim, ter uma chance pessoal ali de conseguir um benefício político? Eu acho quase impossível que a sua candidatura leve o PSDB a outro caminho que não seja uma flagrosa derrota e com impactos graves, inclusive, no nosso papel congressual. Vamos nos lembrar que o PSDB foi o partido que mais perdeu parlamentares agora na janela partidária. 80% dos que saíram do partido, curiosamente, né, foram eleitores de João Dória, né, foram convencidos pela estrutura do governo de São Paulo a votar em João Dória e foram cuidar da sua própria vida. O momento, Renata, e você toca em algo aqui que é muito relevante, o momento para que alguém reverta uma eventual imagem ruim que tenha, e quem sabe é até exagerada essa imagem que o Dória tenha, né? Porque todos dizem que ele faz um bom governo em São Paulo, enfim, mas é um fato. Ele tem uma rejeição hoje próxima do presidente da República sem ter qualquer intenção de voto expressiva. Mas para mudar efetivamente a sua imagem, ele teria que fazer um gesto de coragem. Um gesto de desprendimento, que eu não sei se ele está em condições de fazer. Um gesto, Renata, que o Montoro fez em 1984. Eu era secretário do meu avô Tancredo, nós viajamos numa noite, tarde, para São Paulo, e Tancredo foi dizer ao Montoro que logo depois da derrota das diretas, que era ele o candidato do PMDB ao colégio eleitoral, já que ele governava São Paulo, tinha uma credibilidade enorme entre todos os companheiros do MDB. Eu fui testemunha viva disso. O Montoro disse que não. Em 2 dias ele convocou uma reunião, se não me engano, com 12 governadores do MDB, com todos os governadores do MDB no país, e anunciou o apoio à eleição de Tancredo Neves. Ali começou a mudar a história do Brasil, porque ele teve grandeza, despreendimento. A meu ver, não sou eu aqui para dar, enfim, conselhos, enfim, ensinar caminhos ao governador João Dória, mas ele já teve algumas oportunidades, talvez tenha uma última, de dizer, olha, fui candidato, venci as prévias, tentei viabilizar minha candidatura, mas eu estou compreendendo que ela traz danos, ela está impedindo o Brasil de ter uma terceira via real. E, quem sabe, a lançar ou apoiar um outro nome do PSDB. Não sei se já está um pouco tarde, mas talvez ele tenha uma última oportunidade de fazer um gesto de grandeza. Eu não vou comparar, e vou terminar, Daniela, com o gesto de Montoro, porque esse está marcado na história do Brasil, mas eu próprio, em 2010, terminava meu segundo mandato como governador de Minas Gerais, com altos índices de aprovação. Eu tinha o apoio de 17 diretórios dos 27 estados que apoiavam a minha candidatura à presidência da República. Eu, quando vi que não unia o partido, telefonei para o governador Serra, que também postulava, e disse, Serra, você é o candidato, conte com o meu apoio, e fui a São Paulo para apoiar a sua candidatura. São gestos como esse que constroem a nossa biografia, a nossa história e, por que não, também a nossa imagem. Deputado, para encerrar aqui, tenho que não posso deixar o senhor sair sem falar, pedir uma análise do quadro macro. A gente vê essa polarização está colocada. O senhor é de Minas Gerais, no seu estado, a questão lá, Luiz Inácio Lula da Silva liderando ainda as intenções de voto, segundo as pesquisas. Bolsonaro encurtou um pouco a distância, a terceira via inexiste enquanto força, digamos, relevante nesse embate. Queria a sua análise e quero saber aí também se Aécio Neves vai voltar para o Senado. É isso? É o que dizem? O que dizem algumas pesquisas, né, divulgadas hoje, que me coloca bem à frente, mas não é, na candidatura ao Senado, mas não é o meu projeto. Eu tenho andado por Minas, Daniela, né, e conversando com ex-companheiros nossos da época do nosso governo, tentando construir uma chapa, né, sólida, que também foi prejudicada, como várias outras, exatamente por termos uma candidatura presidencial com altíssima rejeição. A única pergunta, vamos falar a realidade, que se responde hoje é o seguinte: tudo bem, deputado Aécio, governador Aécio, como me chamam, mas é Bolsonaro ou é Lula? É Lula ou é Bolsonaro? Então, isso é por responsabilidade nossa. Nós não podemos cobrar do União Brasil, recém-fundado, que lidere já um projeto nacional. Eles têm outras prioridades que são legítimas. O próprio MDB, depois de 10 anos de casamento com o PT, um momento trágico da vida nacional, está buscando se reencontrar com a sua própria história, né? O PSDB não. O PSDB teve uma candidatura extraordinária que podia estar emocionando o país
e efetivamente se apresentando ao Brasil como uma alternativa a essa polarização. E vou repetir, essa candidatura foi alijada do processo por uma não candidatura, para atender exclusivamente ao interesse de uma candidatura regional, por mais relevante que seja o Estado. Esses que fizeram isso é que têm a responsabilidade de tirar o PSDB dessa situação ou então de assumir a responsabilidade pelo que construíram até aqui. A eleição está polarizada, cada dia que passa essa polarização me parece mais irreversível e nós teremos lá na frente que optar por esses dois extremos. E o PSDB tem, a partir de seus dirigentes e alguns de seus governadores hoje, tem que assumir a sua responsabilidade por termos chegado até aqui. Obrigada, deputado. A gente vai acompanhar aí, diz que não é o projeto dele, vamos ver, vamos ficar de olho. Aécio Neves falando aqui com a gente mais uma vez. Até a próxima, meu caro, bom trabalho. Obrigado, querida.